Olá, este é um episódio do programa educacional do CDT, Centro de Doenças Tromboembólicas do Hemocentro da Unicamp e da SBTH, Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia. Eu sou Joyce Aniquino, atual coordenadora do CDT e presidente da SBTH. Estarei com vocês durante todo esse programa. Espero que aproveitem. A introdução dos anticoagulantes orais diretos, os DOACs, significaram uma revolução farmacológica, quando da sua introdução na prática clínica. E hoje, com o advento dos similares e genéricos desses medicamentos, nós estamos diante de uma revolução social. E para falar desse assunto, eu tenho o prazer de ter aqui comigo o Dr. Adilson Páscoa, que é cirurgião vascular, que é chefe do Centro de Cirurgia Vascular Integrada do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Bem-vindo, doutor Adilson. Boa tarde a todos os colegas, boa tarde, doutora Joyce. É um prazer estar aqui com vocês no ambiente da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia para falar de um assunto tão importante, que é essa conquista, né, a princípio de natureza acadêmica, científica, e as possibilidades que aparecem hoje de popularização ou de facilidade de acesso a essas medicações. A primeira questão é quais os cuidados e preocupações que nós devemos ter com o uso de um anticoagulante genérico ou similar dos DOACs? Considerando os estudos pivotais que levaram à aprovação dessas medicações com tanto sucesso nos últimos 12 anos, aproximadamente, a preocupação é sempre em relação à eficácia e à segurança das medicações. Diferentemente de alguns outros grupos de drogas, quando você, do ponto de vista objetivo, você pode ter uma noção mais precisa do efeito, por exemplo, uma medicação antihipertensiva, uma medicação que controle a fração LDL do colesterol, entre outros exemplos, o anticoagulante ele pode ter como uma prova da sua ineficácia a ocorrência do fenômeno trombótico. Isso aqui você tenha nenhuma noção dessa possibilidade. O mesmo acontece em relação ao efeito adverso do sangramento. Então, essa é uma preocupação real, é uma preocupação genuína, que nós devemos ter em mente, e eu acho que é essa, vamos dizer, a grande barreira de confiança que a classe médica terá que suplantar para que essas medicações que já caíram do ponto de vista do uso popular por conta da facilidade de maior acesso, passem também a fazer parte da confiança dos profissionais de saúde. Então, é possível nós confiarmos nos genéricos ou similares dos DOACs e qual que seria o papel das agências regulatórias? Olha, doutora Joyce, a conquista na verdade, foi um conjunto de atitudes que aconteceram no final do século passado, né? Estamos em outro milênio, em outro século, que foi a lei das patentes, né? Que permitem a exploração pelos laboratórios que foram os laboratórios detentores da inovação por um período de 20 anos, e depois a lei dos genéricos, né? E, pouquinho após, a regularização das medicações chamadas de cópias. Então, essa legislação que obriga que a medicação genérica e depois a cópia tenham um papel de equivalência, de bioequivalência em relação à medicação original, do ponto de vista da legislação, seria uma garantia que a utilização dessas opções seriam equivalentes à medicação de referência. Então, existe um cuidado da agência regulatória, lembrando que a Anvisa ela é considerada uma agência regulatória de referência no mundo, respeitada nesse arsenal de empresas regulatórias. O mais comum, até que nós mais ouvimos, o FDA, o próprio
o próprio IMEA da União Europeia, a Anvisa, ela faz parte desse clube de agências regulatórias respeitadas, e nós temos que acreditar, dentro desse aspecto legal, que essa possibilidade ela é garantida por lei. Né? Então, lógico que nós temos dúvidas, lógico que nós que já temos experiência, já somos formados há algum tempo, temos as nossas preferências, até com o uso pessoal de determinados laboratórios, seja isso, vamos dizer, alicerçado apenas por uma questão de confiança pessoal, muito mais até do que de caráter científico, porque você não tem os estudos comparativos, os estudos clínicos comparativos, porque a lei não exige que isso seja feito dessa forma. Então, as preferências pessoais em relação à experiência que se tem com determinados laboratórios provavelmente favorece que nós tenhamos essa possibilidade de utilizar as medicações genéricas mesmo no campo da anticoagulação. Tá ótimo. Uma outra questão é que quando nós vamos olhar para o preço dos medicamentos, mesmo entre os genéricos e similares há uma grande diferença e muito mais ainda em relação ao medicamento referência. Então, será que isso significa obrigatoriamente diferença de qualidade? Os estudos pivotais, que são os estudos que colocam no mercado as medicações inovadoras, são estudos muito custosos. Né? O custo de você aprovar uma medicação em todas as suas etapas, fase 1, fase 2, fase 3, depois o acompanhamento pós-marketing, a chamada fase 4, eles demandam uma aplicação muito grande de recursos e o retorno financeiro dessa experiência, ela vem através da lei das patentes. Uma vez a lei da patente tenha sido respeitada e as medicações passam a poder ser exploradas por outros laboratórios que fazem genérico nas cópias, é uma briga de mercado. O fato de um laboratório colocar um preço inferior ao outro laboratório não significa que um tenha uma qualidade menor do que o outro. Apenas mostra uma guerra comercial. Isso fica cada vez muito claro quando você disputa medicações, opções para uma medicação que fez um grande sucesso e que vendeu demais. Né? Haja visto a presença hoje, exemplificando a rivaroxaban, de mais de 30 cópias, entre cópias e genéricos do mercado. Então, aí se transforma numa briga, né, vamos dizer assim, no sentido figurado, de natureza comercial, e esse alinhamento comercial vai depender da estratégia de cada laboratório e não necessariamente de um critério de qualidade, muito embora isso até possa ser um viés do médico e também, às vezes, do paciente de desconfiar do preço muito barato, vamos dizer assim, de uma medicação quando comparada à medicação de referência. Uma outra questão, então, é nós, como médicos, diante de um paciente que vai começar a utilizar um desses medicamentos, até onde vai nossa responsabilidade em relação a esse paciente e também como que nós podemos auxiliar esse paciente ou até orientá-lo diante de um problema que ele tenha em termos de notificação, que eu acho que é bastante importante. Professora Joyce, eu acho que essa é a questão mais importante, porque isso não se aplica somente a essas medicações anticoagulantes orais de ação direta, isso se aplica a qualquer medicação que nós usamos, seja ela qual for. Então, o médico tem sim uma responsabilidade da prescrição e uma responsabilidade de observar os resultados dessa sua atitude, né? Que é uma atitude prática, é uma atitude do dia a dia, é a atitude da realidade, da vivência, né? Do hospital público, do hospital privado, mas que está ligada diretamente à assistência. E nós temos essa responsabilidade, sim. Eu destaco mais uma vez aquilo que já foi destacado pela senhora em relação ao que representaram esses doentes ao longo dos últimos 12 anos,
em termos práticos, né, uma revolução do ponto de vista científico a partir do momento que nós passamos a ter opções de tratamento de um problema tão prevalente, tão sério como é o tromboembolismo venoso, e, ao mesmo tempo, agora a oportunidade de você espalhar, né, ou você facilitar a aquisição dessas medicações para uma população que eventualmente não teve acesso, né? Nós sabemos as vantagens que os outros podem oferecer em determinadas circunstâncias, principalmente para aqueles pacientes que precisam fazer o uso da anticoagulação por um período mais prolongado. Indubitavelmente, o DOAC favorece o paciente em relação à varfarina, muito embora a varfarina seja uma medicação também muito utilizada e muito útil em uma série de circunstâncias, tanto sociais quanto clínicas, mas esse avanço social nós não devemos negar, nós devemos compartilhar dele, e do ponto de vista médico, nós temos que nos acostumar a fazer a farmacovigilância, fazer parte da farmacovigilância, né? Porque a farmacovigilância é o instrumento que nós temos e que oferecemos à Agência Reguladora de Saúde para que sejam seguidas as normas, né, de avaliação do desempenho dessas medicações ao longo do tempo. Todos nós, profissionais de saúde, médicos que prescrevem, dependem do feedback positivo dos pacientes para que a gente continue com um determinado hábito prescritivo. Isso só vai acontecer, de fato, se nós seguirmos os nossos pacientes e tivermos a responsabilidade de avisar, através dos mecanismos que estão disponíveis hoje de uma forma mais facilitada, de entrar em contato com a Agência Nacional de Saúde para que eventuais efeitos adversos ou uma falta de eficácia seja comunicada. Eu acho que esse é o nosso compromisso e é isso que nós podemos, de uma forma muito prática, contribuir para que essas medicações tenham uma credibilidade junto aos pacientes e junto à classe médica. Doutora Dilson, agradeço muito. Um assunto bastante importante, como o senhor já apontou, delicado, mas de grande importância na prática clínica para esses pacientes que antes não tinham acesso a essas medicações. Obrigada. Foi um prazer participar, um abraço a todos. Muito obrigado. Se você gostou deste episódio, não deixe de compartilhar com seus colegas. Outros episódios estão disponíveis no site do CDT e da SBTH. Aproveitem!